Bom dia a todos, a paz esteja com todos nós, paz seja convosco. Em nome de Jesus, bom dia! Você que ainda está dormindo, eu quero te dar um bom dia para você que está acordando. Espero que você tenha tido uma noite agradável, de repouso reparador. Tão bom quando a gente consegue dormir bem, tem aquele sono bem que repousa, né? O sono dos justos. Bom dia para você que me ouve e bom dia para você que ainda vai entrar. Ouvir a palavra de Deus. Bendito seja eternamente o teu nome, Senhor, nos céus e na terra e tudo que nela há, tudo que foi feito pelo Senhor, nosso amado Criador, Deus Pai, que deu seu Filho amado para pagar um alto preço na cruz por nós. E todo aquele que crê, confessa e o segue, tem a vida eterna. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que tu enviaste. Porque a ti só, porque quem tem ele não precisa, não necessita de deuses estranhos, de idolatria, nenhum tipo de ídolo, né? E sabemos que existe no mundo, o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que quem está no mundo está longe de Deus. Embora, o que ele quer dizer é, nós estamos contidos no mundo, estamos aqui nessa terra, somos agentes dos céus, embora passando por essa terra, e devemos, embora estejamos contidos no mundo, mas saibamos ser a diferença, o sal da terra, como o Senhor nos determinou ser, luz do mundo, para que nós sejamos os seus imitadores. O cristão é um pequeno Cristo. Ele precisa ser parecido com Cristo, porque ele nos fez a sua imagem e semelhança. Não é verdade? Aquele que ainda não está em Cristo, ele usa os seus mensageiros, os seus filhos, servos, servas, para levar o verdadeiro evangelho. Porque existem muitos falsos evangelhos, doutrinas vãs, não é? Que ensina religiosidade. Amados, muitos ainda pensam que o Senhor está lá naquele madeiro, colocam um crucifixo dentro de casa. A pessoa pode até ter um crucifixo, certo? Mas o importante é que você o adore em espírito e em verdade. Não coloque sua fé em objetos, não coloque sua fé em cruz, porque o Senhor morreu, ele pagou um alto preço, foi zombado, escarnecido, conforme está escrito em Isaías 53, levou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre ele transgressões, todas as mazelas da humanidade, ele levou sobre si. Embora santo, se fez maldito, foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Isso tudo por quê? Porque tinha um propósito a cumprir, determinado pelo Pai. Porque houve uma guerra espiritual, né? Nós sabemos que houve primeiro no reino de Deus, que contra o reino de Deus, Satanás queria o lugar, porque ele teve poder, tem poder às vezes para fazer maldade, porque Deus, o nosso Criador, deu poderes a ele, mas para ele fazer o bem. E ele se corrompeu, teve inveja do Senhor, queria o trono do Senhor. Então ele foi expulso do paraíso. Aí houve a segunda guerra, a segunda batalha espiritual, que está lá em Gênesis, no início da Bíblia, onde Deus tinha determinado ao homem
de comer todos dos frutos das árvores do Éden que ele tinha criado, exceto menos a do conhecimento do bem e do mal. Só que ele desobedeceu. A Eva, ela foi suscetível a Satanás, que por sua vez é um enganador, ele nunca mudou. Ele enganou Eva dizendo aquela parte da Bíblia que onde Deus tinha dito a Eva que de toda árvore poderia comer, mas se ela comesse a do conhecimento do bem e do mal, a do centro do Éden, certamente morreria. Aí, quando Eva disse isso a Satanás, disse a serpente disse para Eva, ele disse isso a você? Que se que você comesse. Sabe por que ele disse isso? Porque se você comer, você vai ser igual a Deus. Os seus olhos vão ser abertos. Então, aos olhos de Eva, vendo que aquela árvore era uma árvore boa, agradável aos seus olhos, comeu, além de comer, deu para o seu marido. A Bíblia diz que por um homem, que é Adão, veio o pecado e a consequência foi a morte, e aqui se trata de morte espiritual, eles foram expulsos do paraíso. E você sabe que quem conhece a história, toda a família foi amaldiçoada, né? Porque eu vou ler aqui a parte que fala, a passagem bíblica que fala dos dois filhos de Adão e Eva. Um era bondoso, era anjo de Deus, era fiel a Deus, Abel. E houve o primeiro homicídio, que foi Caim, que era mau, né? Deus encontrou no seu íntimo o espírito maligno e ele matou o irmão. Deus já sondava, antes de ele fazer a execução, antes dele matar o irmão, Deus já sondava que ele já estava com um pensamento maligno. Tudo isso por quê? Porque ambos quiseram chamar a atenção de Deus quando ficaram sabendo que os pais tinham desobedecido a Deus. E por isso que eles tinham uma vida tão sacrificada, né? Uma vida tão sacrificada e tinham sido expulsos. Então eles estavam querendo agradar a Deus. Só que Deus sonda, nós sabemos que Deus sonda o mais íntimo de cada um de nós. Isso é bíblico e é real. Então Deus já sondava que a oferta de Abel, era uma oferta de amor. Ele deu o melhor que ele podia dar para o Senhor. E a oferta de Caim foi uma oferta de qualquer jeito. Ele pegou qualquer jeito, né? Pegou até as coisas, porque o de Abel, ele era agricultor, né? Na verdade, Abel era pastor de ovelhas, então ele tirou o melhor novilho, a melhor ovelha, um cabritinho novinho. Então ele deu o melhor para o Senhor. E a oferta de Caim, eu vou ler aqui para vocês. Então nós sabemos que houve essa segunda batalha espiritual, onde a consequência da desobediência do homem, do Adão, porque a Bíblia, nós sabemos que Eva, e está escrito que foi através de Eva, ela deu a seu marido o fruto e ele comeu. Ou seja, ambos pecaram, só que a Bíblia, ela relata que por um homem veio, devido à desobediência dele ao Criador, ao nosso Pai Celeste, ele se corrompeu, né? Através do fruto, desobedeceu a ordem, a determinação do Senhor, do Pai, e veio uma consequência que trouxe ao mundo, fez todos pecadores.
foram feitos todos pecadores por causa dele. Então Deus, vendo isso, o nosso amado Pai, nosso Criador, ele criou um plano perfeito através do seu Filho, Jesus Cristo, que foi zombado, escarnecido, até a morte de cruz. Só que o Senhor, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E tem muita gente que com religiosidade fica olhando para a cruz achando que Deus está ali. Deus não está mais ali. Deus, ele se fez maldito por nós, pela humanidade. Mas ele não permaneceu ali, não. O Senhor, ele já ressuscitou há muitos anos, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Ele ressuscitou e está à destra do Pai, e foi promessa dele que se cumpriu, que não nos deixariam órfãos e enviariam outro Consolador, que a gente sabe que é o próprio Espírito Santo, esse que vos fala agora, usa os nossos lábios para dizer a mensagem que ele queira. E aqui nós temos todo aquele que confessa tem a vida eterna, e aquele que negar será negado no céu, será condenado. Na verdade, esse já está condenado. Se ele não reconhece Jesus, se ele, Deus o livre, mas assim, que Deus quer que a gente viva há muitos anos, mas se a pessoa morrer e não tiver feito a decisão, à luz das Escrituras, essa pessoa vai para o inferno. Ela vai passar um tempo no Hades. Quem vai para o Hades não vai mais para a glória de Deus, não tem mais oportunidade. Então a hora é agora, meu amigo. Se você ainda não reconheceu que Jesus é Filho de Deus, e só através do Filho de Deus se herda a salvação da alma, o descanso eterno, faça isso hoje ainda, na sua própria casa, mas vá à igreja, porque é na igreja que você cumpre as ordenanças determinadas pelo Pai, pelo Senhor, que é, além de confessar, se batizar nas águas batismais, que é o arrependimento da velha criatura, se comprometer com Deus, buscar ser uma pessoa, uma nova pessoa, não é? Em obediência. Não quer dizer que a pessoa nunca mais a pessoa vai pecar, não é? Só que a gente sabe que o pecado, quando você reconhece Jesus, o pecado não habita em nós. A pessoa não vive em pecado. Mas como a gente sabe que a gente pode pecar por pensamento, palavras, obras, até omissão, conscientemente ou inconscientemente. Então, nós somos pecadores, embora em Cristo não vivemos em pecado, não é? Quem conhece a palavra sabe que nós somos dirigidos, guiados. Ele é o nosso guia, ele é o nosso protetor, ele nos dá livramentos, ele nos abençoa, ele dirige, conduz os nossos passos, para que a gente não, quando há alguma coisa, uma tentação, antes ele dá o subsídio, né? Ele dá o discernimento que a gente não faça aquilo. Desculpa, gente, tossindo. Então, aqui tem, em Gênesis, lendo agora 4, o nascimento de Caim, Abel e Sete, que foi um outro irmão deles, né? Veio depois que Abel morreu. Então, e conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E desse alcancei do Senhor um varão. Isso eles já tinham sido expulsos do paraíso. E teve mais o seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas. Abel era pastor de ovelhas. E Caim foi lavrador da terra. Então, a oferta que ele deu para o Senhor foi legumes, esses cereais, né? Esses legumes. Só que ele pegava de todo jeito, né? Ele não tinha aquele cuidado, aquele amor que Abel teve para dar a oferta. E o Senhor vê até hoje. Até hoje o Senhor vê quando você vai dar uma oferta na igreja, quando você vai devolver seu dízimo. Na verdade, tudo que nós damos para a casa do Senhor
é que o Senhor já deu para a gente, não é? Se nós temos algo para dar na casa do Senhor, tudo provém do Senhor, nós estamos apenas devolvendo. Então, Ele conhece quando você dá com amor, com dedicação, ou quando você dá com avareza, ou quando você não dá com alegria, porque a palavra do Senhor diz que é para a gente dar com amor, com alegria. Devolver o dízimo, ofertas. Então, prosseguindo, ainda capítulo 4 de Gênesis. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, os cabritinhos ainda, né? E da sua gordura. E atentou o Senhor, ou seja, chamou a atenção ao Senhor, para Abel e para a sua oferta, que a de Abel foi muito melhor. Por que foi melhor? Porque foi uma oferta assim, ele procurou dar o melhor ao Senhor. Mas para Caim, ele pegava os cabritinhos assim, os perfeitinhos, né, para dar ao Senhor. Procurou o perfeito, sem nenhum machucado, sem nenhum, assim, procurou o melhor. A Bíblia diz que ele procurou dar o melhor. Mas isso foi Abel, né? Aí quando chega no versículo 5, ainda do capítulo 4 de Gênesis, mas para Caim e para sua oferta não atentou. Ou seja, o Senhor viu que não foi tão boa a oferta e orou Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante, ou seja, ficou triste. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Ele ficou irado, né? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado já à porta. Jaz à porta. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O Senhor já sondava a mente dele, o mais íntimo dele, que ele tinha pensamentos maus. Pensamento de homicídio, né? Inveja para matar o primeiro homicídio. Aí nós vamos ler ainda a continuação, versículo 8 do capítulo 4 de Gênesis. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Meu Deus! O que é a inveja, meu pai? Isso é inveja. Miserável inveja. Na verdade, ele estava com espírito por conta de quê? Porque os pais foram amaldiçoados, né? E eles eram semente do pai, do Adão e Eva. Só que dessas duas sementes, teve a semente boa, né? Abel. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Perguntou Deus a Caim. E ele disse: não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim, desde a terra. E agora maldito és tu, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que aqui possa ser perdoada. Disse Caim ao Senhor: eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. O Senhor ainda defendeu ele, depois dele ter cometido um homicídio. E pôs o Senhor um sinal em Caim na testa, né, para que não o ferisse qualquer que o achasse. Ninguém ferisse ele.
E saiu Caim de diante da face do Senhor. Não, cadê? Da face do Senhor. E habitou na terra de Nod, na banda do oriente do Éden. E conheceu Caim, sua mulher, e ela concebeu, teve Enoque. E ele edificou uma cidade, chamou o nome de Enoque. E Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meusael, e Meusael gerou Metusael. Foi tendo filhos, né? Metusael gerou Lameque. E tomou Lameque para as duas mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. E assim foi prosseguindo, amados. Só que é quando chega aqui, ó. E tomou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho e chamou o seu nome Sete, depois de Abel, né? Porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. E aqui tem a genealogia de Sete, não é? Eu não vou me estender na mensagem, mas a gente sabe que Abel foi uma semente boa, né? Foi um filho do bem, maravilhoso. Só tinha coisas para agradar seus pais. Era um bom filho. Enquanto o outro era semente do maligno, por conta do erro dos pais, que trouxe maldição, teve uma consequência. Nós não podemos dizer irreparável. Foi feito todos pecadores, mas o Senhor não deu a graça, que é o favor imerecido, aquele que se dispõe a ouvir a voz de Deus, sabe que Deus deu o seu Filho amado. Para todo aquele que crê e confessa, tem a oportunidade de ter o descanso eterno, ser abençoado aqui na terra, ter provisão, mesmo que adoeça, Deus cura, não é? A menos que a pessoa já esteja na época de morrer, né? Porque a gente tem uma época de nascer e tem uma época de morrer. O tempo de nascer, o tempo de morrer. Então, Deus, ele protege, ele cuida da nossa família, ele nos abençoa, o Senhor quer que a pessoa prospere. Então, a pessoa precisa ter essa consciência e esse discernimento de que não pode ficar longe do Senhor. O homem, ele não pode viver longe de Deus. Não pode viver pecando. Não pode viver somente querer estar aí nesse mundão, indo para carnaval, nos prazeres ilusórios do mundo, que é uma alegria momentânea, não é a alegria do Senhor. Quando nós estamos no Senhor, Ele nos enche de seus frutos, que o maior deles é o amor. Você vai ter amor primeiramente a Deus, né? Que é o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Nós colocamos o Senhor, o foco, o centro do nosso viver. Nós devemos apresentar tudo ao Senhor, nossa vida, tudo que nós almejamos, pretendemos fazer, apresentar diante de Deus, porque é o Senhor que faz realizar. Claro, a Bíblia diz: pedir, bater, bater, a porta se abrirá. Pedir, pedir, e aquilo que a gente pede, crendo, o Senhor promete realizar. Mas nós sabemos que o Senhor dá para nós coisas boas. Ninguém pode estar pedindo coisa ruim para o seu semelhante. Não é tudo que o Senhor vai dar. Se a pessoa deseja mal ao seu semelhante, como muitos por aí que vivem fazendo feitiçaria,
voodoo, desejando mal ao seu semelhante, se curvando a deuses estranhos para fazer maldade com o seu próximo. Deus não está nisso, não. Por quê? Porque o Senhor, ele é onisciente. Mesmo que a pessoa faça escondido, o Senhor sabe o mais íntimo de cada um de nós. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, é mais penetrante que a espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, apta para discernir as intenções do coração do homem. Quer dizer, quem discerne, antes que o pensamento venha à nossa cabeça, ele já sondou, ele já esquadrinhou. Ele esquadrinha o coração e os pensamentos. Ele sabe a quantidade de cabelos que nós temos nas nossas cabeças. Então, o Senhor conhece todas as coisas. Então, ninguém pode desejar algo e pedir ao Senhor, nem tudo ele vai dar. Porque se for para o mal do próximo, ele não vai dar. Se alguém estiver desejando fazer... Olha, gente, a gente vê tantos casos. Não é? Muitas coisas o Senhor pode impedir, sim, claro que ele pode impedir. Mas a gente vê cada aberrações. Não é? Pai matando o filho. Como outro dia eu vi na internet. Às vezes eu não gosto nem de ver TV aberta. Essas TV que a gente liga comum, que não é internet. Porque a gente vê tanto homicídio, feminicídio. Vemos... Outro dia eu vi um pai que matou o bebezinho, botou veneno dentro da mamadeira. Isso é o espírito do maligno, gente. O mundo jaz no maligno. Se uma pessoa dessa estivesse em Cristo, ele ia ter uma atitude dessa? Óbvio que não. Óbvio que não. Quem está em Cristo vive para fazer o bem. Se a pessoa realmente é filho de Deus, matou a sua velha criatura, deseja o bem ao próximo, porque o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, toda a tua alma, toda a tua força. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A pessoa não vai desejar mal a ninguém. Às vezes a gente se chateia com algo que alguém fez, alguma traição, alguma cilada, alguma coisa, mas não vai desejar o mal à pessoa. Porque isso não provém de Deus. E tem muitos por aí que vivem fazendo coisa ruim para o seu semelhante. Deus vai cobrar dele. Deus vai cobrar dela. Quem está fazendo isso? Então nós prosseguimos em fazer aquilo que agrada a Deus. Reconhecer o seu Filho amado, porque morreu por nós, mesmo injustiçado, sem merecer, se fez maldito, que quem ia para o madeiro naquela época era que tinha cometido muitos homicídios. Então, embora santo, puro, sem mácula, mas ele se fez maldito por nós. E aquele que confessa, que crê, que confessa que Jesus é Filho de Deus e veio para nos salvar, é o único Salvador, essa daí é salva. Ninguém pode passar por essa terra sem fazer essa decisão. Porque se não fizer, até a pessoa morrer, e a gente não tem a consciência, o discernimento de até quando a pessoa vai ter a oportunidade de entregar a vida para Jesus. Então, amado ouvinte, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, e o que é entregar a vida para Jesus? É você reconhecê-lo. Porque muita gente diz assim, você já aceitou Jesus? Jesus não precisa aceitação de ninguém. Nós é que precisamos ter dependência nele. Para que a gente possa, além de reconhecê-lo, que ele é o único Deus, que deu seu Filho amado. Ele diz, eu e meu Pai somos um. Então, ele fala em unidade, que ele quer que nós sejamos um, como ele e o Pai são um. O que quer dizer isso? Ele quer que a pessoa, embora esteja na igreja A, na igreja B, na igreja C, mas a gente tenha o mesmo espírito, que é o espírito dele. Não é um espírito aí de engano que o povo diz, que eu não vou nem dizer o nome aqui. Espíritos enganadores,
que não reconhece que a graça só vem através do filho que o pai estabeleceu, ele cumprir, e ele já fez isso. Ele não está no madeiro, ele não gosta de religiosidade, não é como os fariseus viviam baseado na lei, mas não cumpria nem a lei, vivia acusando pessoas, não é? Vivia extorquindo, pedindo, porque naquela época o pecado ele era pago através do sacrifício de um animalzinho. Então, eles usavam até o dinheiro que o povo dava para o sacrifício, para pagar o pecado dele, porque naquela época era assim. Um animal morria para pagar o pecado do ser humano. Mas quando veio a graça, aleluia, glória a Deus, que foi o favor imerecido, o sacrifício que Jesus, o Filho de Deus, fez na cruz, acabou-se esse sacrifício de oferenda de animais. Quem faz isso ainda hoje são os macumbeiros, os feiticeiros, e a gente sabe que isso aí desagrada a Deus. Gente, em nome de Jesus, tudo que eu estou dizendo aqui é a verdade. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão através de Jesus, o Filho de Deus. Existem pessoas, eu vivo pregando o Evangelho. Aonde eu passo, eu prego o Evangelho. Por isso que às vezes eu levo tanta hora cipuada. Porque é cipuada que eu quero dizer. Às vezes a pessoa até adoece. Eu adoeci. Vomitei, feito uma... Meu Deus do céu. Sofri horrores. Do dia 3 para cá. Passei muito mal. E você sabe que SUS, eles querem atender as pessoas, mas a demanda, como chama? A procura é maior do que a oferta, né? Ou seja, é muita gente para pouca gente para cuidar. Eles fazem o que podem. Então, a gente vê tanta coisa. Eu mesma, eu fiquei no corredor, eu sofri. Sabe quem teve compaixão de mim? Foi um maqueiro, que eu estava na cadeira de... Essas cadeiras de roda. Me colocou, porque viu que o meu estado estava muito... Eu não tinha nem mais o que vomitar. Já tinha... E a enfermeira botou o saco fechado, gente. Tem gente que não tem discernimento. Botou o saco fechado no meu colo. A pessoa, quando está vomitando muito, não tem controle de esperar, de pedir pro vômito parar. Não tem. Eu vomitei em cima de mim, fiquei toda vomitada. Acredite quem quiser. Eu, sem saber de nada, eu botei ainda uma roupa dentro da minha sacola. Aí depois eu fui no banheiro, depois que eu tomei toda a medicação, tonta, me segurando pelas paredes, segurando lá um maqueiro me segurando. Ele que teve compaixão, ficou me segurando. Nunca vi um homem na minha vida, mas ele ficou o tempo todo de longe me olhando. Ele ficou com o meu papelzinho, eu não conseguia nada. Ele que ficou com o meu papelzinho, de olho, ficava distante, mas ficava de olho em mim. Então assim, gente, o que é essa mensagem quer passar para vocês? Não viva longe do Senhor. Não deixe de reconhecê-lo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da sua vida. Porque quem não fizer isso no dia que fechar os olhinhos, não vai ter a oportunidade de ter o descanso da alma. E vai para onde? Vai para um lugar que é uma preparação para ir para o inferno. A pessoa já está condenada. Morreu sem Cristo? À luz das Escrituras, a pessoa já está condenada. Condenada aqui? Ao fogo eterno. Lugar preparado para Satanás e os seguidores dele. Vocês sabem que, muitos já sabem, que Satanás, ele, além de ter se corrompido, teve inveja de Deus, queria o trono de Deus, ele corrompeu 1/3 dos anjos. Então ele tem os seguidores dele. Até hoje não está diferente, não. Muitos, ao invés de seguirem ao Senhor, não quero dizer que quem ainda não está em Cristo é do diabo, mas está negligenciando. E a pessoa não pode negligenciar. Isaías 55:6 está escrito: buscai o Senhor enquanto pode encontrá-lo. Invocai-o enquanto está perto, ou seja, enquanto há tempo. Porque quando o Senhor chegar, quando ele vier, ou se a pessoa morrer primeiro,
Se não esteve em Cristo, essa pessoa, à luz das Escrituras, essa pessoa já está condenada ao fogo eterno. Então, você que ouve essa palavra, que ainda não reconheceu Jesus, não é aceitar Jesus. Ninguém precisa aceitar. Jesus não precisa ser aceito. Ele precisa ser reconhecido. Porque ele é o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador de nossas vidas. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não tem essa de Maria ser intercessora. Não tem essa. Maria, ela é e sempre será reconhecida como a mulher, na época virgem, moça, pura, santa, que Deus nela encontrou virtude. Ela era fiel a Deus. Ela nunca tinha se entregue a homem nenhum, nem o próprio noivo dela, José. Ela até, quando Gabriel foi dar a mensagem, né, Deus determinou a Gabriel, o anjo Gabriel, dizer: Maria, bendita sois entre as mulheres, Deus encontrou graça em ti, Deus fará, através do Espírito Santo, gerar em você o Filho de Deus, o Altíssimo, onde ele se chamará Jesus. Tem uma parte que diz assim, Emmanuel, que é Deus conosco. Então, ele deu a mensagem. A princípio, José não compreendeu, né? Ela, quando foi dizer a José, mas só que o anjo apareceu em sonho a José e explicou que ele não precisava evitar a Maria, porque o que estava sendo gerado nela era através de um dom espiritual de Deus. Foi obra do Espírito Santo. Ela não tinha se deitado com ninguém. Foi o Senhor que fez gerar nela. Então, ele compreendeu. Teve aquela fase que o Senhor fugiu, né? Que Herodes queria matar, chegou a matar os meninos abaixo de 2 anos, porque ele queria matar o Filho de Deus, o Salvador. E o Senhor vivia, né? Os pais viviam fugindo até a morte de Herodes. E nós sabemos que todo aquele que ainda não reconheceu Jesus, ele não tem a direção do Senhor, ele vive pecando. Ele fica suscetível ao pecado, ele fica suscetível, porque ele não tem direção, ele não tem direcionamento do Senhor, do Espírito Santo. Quando vem uma tentação, entendeu? Quem está em Cristo, quando vem a tentação, ele dá o discernimento, subsídios para a pessoa resistir àquilo ali. É um fruto que a pessoa tem, que é o discernimento de espírito. A pessoa tem também o maior deles, que é o amor, a paz, a alegria, longanimidade, temperança, domínio próprio. E você tendo esses dons, esses frutos, e também tem os dons, você vai discernir o que provém de Deus. De imediato, nem tudo a gente sabe, né? Às vezes a gente cai numa cilada, né? Mas muitas coisas a gente pode discernir. Então, tudo aquilo que leva para perto de Deus provém de Deus. E tudo aquilo, como eu digo à minha filha muitas vezes, filha, vigia, que tem gente que chama para bebedeira, tem gente que chama para orgia. Isso aí não é um espírito que tem a direção de Deus. Pode ser até uma pessoa boa, uma pessoa amável, uma pessoa prestativa, mas a pessoa não está tendo o direcionamento de Deus. Por quê? Porque ela não está em Cristo Jesus. E já ouviu a verdade? Já ouviu a verdade. Espírito Santo, ele não brinca em serviço, não. Se aproximou, eu prego a palavra de Deus. Agora, a diferença é, o Senhor diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha palavra, ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Qual é a porta? A porta do coração. Abrir a porta, eu entrarei em sua casa, que ele chama nosso
corpo, mente, espírito de casa, habitação dele. Ele diz: entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, haverá um relacionamento entre você e Deus. E quão bom é quando tem esse relacionamento, porque a pessoa é dirigida por Deus. A pessoa não vai querer estar em barzinho. Por exemplo, eu não sou melhor do que ninguém, nem tenho uma utopia, a pretensão de ser melhor do que ninguém. Mas como eu tenho a direção de Deus, mesmo que eu vá a um lugar assim, como às vezes minha filha me leva para comer uma pizza, e ali tem alguém bebendo, porque é um restaurante. Restaurante você vai ver pessoas, pode ter alguém tocando, pode ter alguém bebendo, tem outros que só vai para comer, comeu e vai embora, mas tem outros que vão para beber e comer. Então, é você saber estar contida no mundo, mas não participar da mesa de pessoas que vivem fazendo coisas, porque são do mundão ainda. É o discernimento que Deus nos dá. Tá ali, tá contida no mundo, mas você não está participando da mesa dos manjares do inimigo. Porque o mundo jaz no maligno, não é? Muitos estão ali, muitos estão fumando, estão bebendo. Não quer dizer que são pessoas ruins, são pessoas boas, mas ainda não tiveram a força, a coragem, o discernimento de servir a Cristo. Embora que muitos já conhecem essa palavra, tem pessoas que eu já tive a oportunidade de evangelizar, mas continua naquela. E a gente pode fazer alguma coisa? Não pode. Nós fazemos a nossa parte. O Espírito Santo é que tem o poder de convertimento, de convencer, de fazer a metanoia, de fazer a transformação da mente para que a pessoa reconheça Jesus como o único Senhor e se afaste do pecado. Nós não temos controle sobre o espírito, então nós não temos controle sobre o espírito assim, de uma outra pessoa, e nós temos que estarmos em Cristo para que Cristo nos mantenha no caminho. A gente faz a nossa parte e o Senhor faz a parte dele. Mas a gente tem que buscar. Jesus disse: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Gente, eu estou falando, mas é Deus que está usando minha boca. Assim como ele usa de muitos profetas, muitas profetisas, muitos filhos e filhas e servos e servas de Deus. Então, nós fazemos a nossa parte. Tem tanta gente que já ouviu a palavra e ainda não entregou a vida para Jesus. E nós podemos fazer alguma coisa? Não. Nós podemos orar por aquela vida. Senhor, tira as escamas dos olhos dele. Faz ele reconhecer que só em ti, Senhor, existe a salvação. Só em ti ele vai poder viver uma vida, mesmo que embora tenha momentos difíceis, que o Senhor fala na Bíblia, momento mau, né, dias maus. Mas se nós estamos em Cristo, nós vamos poder superá-los. Nós vamos poder ver que lindo. Não sou eu que estou falando, é Ele. Nós estamos no mundo e o Senhor disse o quê? O justo passará por muitas aflições, mas eu livrarei ele de todas elas. A palavra do Senhor ela é verdadeira. Nós passamos por situações, às vezes, muito difíceis. Eu dei o exemplo hoje de manhã do meu colega, que a mãe foi... Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas é verdade. A mãe se submeteu a uma cirurgia para amputar a perna. Mas eu disse para ele: amado, é duro, é difícil pra caramba, sei que você está sofrendo. Eu estou sentindo. Jesus disse que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com o sofrimento, se entristecer com o sofrimento do seu semelhante. Eu chorei, gente, porque eu senti a dor do meu irmão, do meu semelhante. Irmão que eu digo assim, um meu semelhante.
Ele trabalhando ali, ó, ele tá trabalhando, mas sofrendo. Porque ele, é o hospital do governo, a pessoa não pode estar com um parente lá toda hora. Ele sou Edilene, a minha mãezinha hoje vão amputar a perna dela. Eu digo, meu filho, ele tenha paciência. Tenha paciência, peça perdão ao Senhor dos nossos pecados. A gente tem que pedir perdão todos os dias. Peça perdão também pelos erros da sua mãe. Todos nós temos pecados. Jesus disse, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que era injusto, não seja mais injusto, porque o Senhor é justo. Aquele que era desonesto, passe a ser honesto. Filipenses 4:8, o Senhor diz, tudo que for verdadeiro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for honesto, nisso pensar, nisso praticai o que foi ensinado. Foi o apóstolo Paulo que deixou essa exortação na Bíblia, inspirado pelo Espírito de Deus, Espírito Santo. Então, aquele que era desonesto, passe a ser honesto, passe a ser uma nova criatura, mas para isso ele precisa reconhecer Jesus, para que o Espírito Santo passe a habitar nele. Uma casa que o Senhor chama nosso corpo, templo, aliás, casa ele chama o nosso corpo, mente, espírito e alma de habitação dele quando a gente está nele. E o diabo também chama, viu? Se a gente não está com a nossa mente e totalmente espírito voltado para o Senhor, o diabo vai vir, vai ver a casa vazia e vai querer habitar ali. Porque ele só age quando uma pessoa dá legalidade. Então ele usa aquele corpo como habitação. Ele não é imitador, ele gosta de imitar o Senhor, porque um dia ele conheceu o poder de Deus. Ele foi um querubim. O que é o querubim? Um anjo. Ele era puro, ele era santo, só que ele se corrompeu. Então ele sabe das coisas de Deus. Ele só não sonda, ele não tem a onisciência que o Senhor tem. Ele só age porque Deus permite que ele haja em situações que a pessoa fica suscetível. O que quer dizer isso? A pessoa fica disponível da legalidade, abertura, brecha para Satanás entrar. Se você disser aqui não, aqui você não entra não. A minha casa, ou seja, meu corpo, mente, alma e espírito é consagrado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Satanás não tem brecha. Ele pode ficar rodeando, tentando, tá certo? Mas ele só tem legalidade quando a pessoa dá brecha. Pessoas que vivem com vícios, pessoas que vivem em bebedeira, pessoas... E mesmo assim, se ela tiver uma intercessora, que eu disse a vocês que Maria não é intercessora, mas aqui na terra os filhos de Deus podem interceder em oração, como está escrito em Tiago 5:13. O poder da oração de um justo tem muito em seus efeitos, ou seja, uma mãe ela pode interceder pelos filhos ou pelo seu marido, porque a Bíblia diz que através da oração da mulher, ela santifica o marido, mesmo que o marido esteja ainda fora do caminho de Deus, ele é santificado pela oração da esposa, ou vice-versa, se for a mulher que esteja em algias, no mundão aí, e o marido orando por ela, então ele santifica ela. Mas não quer dizer que vai ser sempre assim. Uma hora ele tem que vir para Cristo. Uma hora ela tem que vir para Cristo, porque a salvação, gente, a salvação é individual. Ninguém é salvo porque... essa semana mesmo eu pregando o evangelho, o rapaz disse assim, lá na minha casa muitos são. Eu já conheço essa palavra, na minha casa muitos são. Eu disse, não, mas Deus não quer saber disso não. Quem foi que ensinou o Senhor assim? A salvação é individual, Senhor. Eu disse para ele, Senhor assim, um rapaz. O Senhor que estava junto de mim. Eu disse, a salvação é individual. O Senhor é que tem que abrir a boca e dizer, Senhor, meu Pai, eu reconheço que o Senhor deu o seu Filho amado para morrer em meu lugar. Que o seu Filho é o único, suficiente e eterno Salvador. Eu entrego minha vida para Jesus, eu me rendo. O senhor quer fazer isso agora? Sabe o que foi que ele disse? Não, não, não. Aí se levantou, o vagão chegou, o vagão dele, né, o metrô.
Não quis, porque tem pessoas que não querem compromisso, amados. Tem gente que diz assim, eu sou católico, apostólico romano. Deus sabe que as pessoas católicas, pessoas têm amor a ele. Mas não pode ter somente o Pai, tem que ter o Pai, o Filho. E reconhecer o Espírito Santo. Maria, ela não é intercessora de ninguém. Maria, ela foi uma personagem na Bíblia, é uma personagem na Bíblia muito importante. A mãe de Jesus, todos nós temos um carinho, um respeito por ela, mas não é para ninguém estar se curvando a Maria como intercessora, porque ela não é intercessora de ninguém. Um intercessor, um único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Se alguém tiver com espírito de doença, espírito de vício, espírito de prostituição, espírito de desonestidade, no nome santo e poderoso de Jesus, eu uso a autoridade que o Senhor me concedeu como filha de Deus para expulsar, pisar em serpentes e escorpiões. Eu te dou uma ordem, Satanás. Deixe essa vida. Em nome de Jesus, vá para o abismo. Vai-te e não volte nunca mais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar ao Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Porque teu é o reino, o poder, a glória para todo sempre. Quem tem poder para todas as coisas é o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus abençoe, mentalize e reflita nessa palavra. Ela possa arder no teu coração, você que ainda não fez a decisão. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus proteja a todos.